Olá! Sabe aquela sensação de que o investimento em marketing está indo, assim, direto para o ralo? Pois é, se isso soa familiar, a nossa análise de hoje é essencial. A gente vai desvendar juntos como transformar gastos que não dão em nada em um sucesso estratégico de verdade, já mirando no futuro. Vamos nessa? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A que tira o sono de muito líder e gestor de marketing por aí. É uma situação bem comum. Se investe uma grana, às vezes milhões, mas o retorno, cadê? Parece que nunca chega na mesma proporção do esforço. Bom, agora a gente vai começar a entender o porquê disso. Então é aqui que o negócio começa a ficar interessante, um verdadeiro paradoxo. Olha só esse número, quase 65% das empresas estão sim aumentando o investimento em marketing digital. Estão colocando mais e mais dinheiro nisso. E faz todo sentido, né? O mundo é digital, a aposta é alta. Só que aí que vem a parte que, sinceramente, é de cair o queixo. Desse bolo todo, menos de 1/3 consegue de fato ter um retorno sobre o investimento positivo. Pensa bem, é uma desconexão absurda. É um abismo entre o que se gasta e o que se ganha. E é exatamente esse nó que a gente vai desatar aqui hoje. E isso nos leva direto porque a gente chama de paradoxo do ROI, o retorno sobre o investimento. A grande virada de chave aqui é entender que a questão não é o quanto de dinheiro é colocado, mas sim como esse dinheiro é usado. O problema real, na maioria das vezes, não é a falta de verba, é a falta de uma estratégia de verdade, um plano bem amarrado por trás de cada centavo. tá, mas então, quem são os grandes vilões que estão comendo esse orçamento? A gente pode listar alguns suspeitos de sempre. Pensa só, campanhas isoladas, sabe? Uma coisa no Instagram que não conversa com e-mail marketing. Funis de vendas que parecem uma peneira, perdendo gente em cada etapa. E talvez o pior de todos, a ausência de uma análise de dados em tempo real para a gente poder corrigir a rota. Juntando tudo isso, até o orçamento mais gordo vira fumaça. Mas calma, nem tudo está perdido. Existe sim uma solução para todo esse caos. A resposta para sair desse monte de ação aleatória e finalmente ter um plano que faz sentido se chama marketing estratégico. E o que é esse tal de marketing estratégico, afinal? Bom, o jeito mais fácil de pensar nisso é o seguinte: não é uma campanha, não é uma ação isolada, é um sistema completo, um processo que nunca para, de analisar, planejar, executar e otimizar. E o mais importante, tudo isso alinhado, amarradinho com os grandes objetivos do negócio. E a diferença entre os dois jeitos de trabalhar, nossa, é gritante. É como comparar o dia e a noite. De um lado, o marketing isolado, posts aleatórios, campanhas que não se falam, e o resultado? Orçamento jogado fora. Do outro lado, o marketing estratégico, um processo contínuo, canais integrados e a consequência? Um ROI que dá para ver, para medir. São dois mundos completamente diferentes. E olha, isso aqui não é só papo, não é só teoria. Os números estão aí para provar. Empresas que adotam essa abordagem estratégica integrada podem ver as taxas de conversão subirem, pasme, até 40%. E por que isso acontece? Simples, porque cada ponto de contato com o cliente é pensado, é otimizado e funciona em harmonia com o resto. O número realmente fala por si. Ok, muito bom. Mas como a gente coloca isso em prática? Por onde começar? Bom, o primeiro grande pilar é a construção do plano. Pensa nele exatamente como a planta de uma casa, sabe? É o projeto, a base essencial para construir qualquer coisa que vá ter sucesso. E um bom plano dinâmico se apoia em 4 passos fundamentais. Primeiro, a gente precisa analisar o mercado e os concorrentes para saber onde estamos pisando. Segundo, definir muito bem as personas e a jornada do cliente, para saber para quem a gente está falando. Terceiro, colocar no papel metas SMART, aquelas que são específicas e mensuráveis para a gente saber exatamente aonde quer chegar. E por último, claro, selecionar os canais e distribuir o orçamento, ou seja, decidir como a gente vai chegar lá. Beleza, com o plano desenhado, nas mãos, a gente parte para o segundo pilar, a otimização do funil. É aqui que a mágica acontece, sabe? Onde a gente pega todo aquele interesse que foi gerado e transforma em clientes de verdade, clientes fiéis. Mas afinal, o que é um funil de vendas? Eu gosto de uma definição bem simples e direta. É basicamente o caminho que guia uma pessoa, um passo de cada vez, desde o momento em que ela nem conhece a marca, é uma total estranha, até o ponto em que ela se torna cliente. E esse caminho é dividido classicamente em 3 grandes estágios. Lá no topo do funil, que o pessoal chama de tofu, o grande objetivo é atrair, chamar a atenção,
com conteúdo, com SEO. No meio do funil, o mofo, a gente precisa nutrir esse interesse com webinars, com estudos de caso. E lá no fundo do funil, o bofo, aí sim a hora de converter, com demonstrações e ofertas mais diretas. Cada etapa com sua missão. Certo? Agora que a gente tem essa base sólida, com um plano bem feito e um funil otimizado, é hora de olhar para frente. Para realmente dominar o cenário de 2026, existem algumas tendências-chave que não dá para ignorar. Olha, são 4 tendências que prometem virar o jogo. Primeiro, a otimização para motores generativos, ou GO. Pensa nisso como um novo SEO, só que otimizando para as respostas das IAs. Depois, o marketing de microcomunidades, que é sobre construir uma lealdade profunda, muito além dos feeds genéricos. Temos também as redes de mídia de varejo, as RMNs, para a gente alcançar o cliente bem ali, na hora da compra. E para fechar, a personalização em escala, que é usar a inteligência artificial para criar experiências únicas para cada pessoa de forma automatizada. No final das contas, tudo isso se resume a uma grande verdade. Empresas que investem em marketing estratégico bem estruturado não apenas sobrevivem, elas prosperam. É isso. Em um mercado tão competitivo, ter uma estratégia não é só um mecanismo de defesa, é a ferramenta para liderar. E para fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta que não quer calar é: a estratégia de marketing que está sendo usada hoje está de verdade preparada para os desafios e as oportunidades de 2026?